Se ele vier pro Santos, eu vou deixar de torcer pro Santos, eu vou deixar de assistir jogos do Santos, eu vou criticar ele a todo momento, mesmo que ele jogar bem? Não. Por quê? Independente de qualquer coisa, eu coloco o Santos sempre em primeiro lugar. O Santos sempre vai vir em primeiro lugar pra mim. O Santos é maior do que qualquer jogador. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo nós teremos o primeiro episódio do quadro Sereia Responde, quadro novo no canal que vai acontecer todo final de mês por aqui. Eu vou sempre fazer um post na aba comunidade, como eu fiz esse mês no dia 25. E nesse post vocês vão poder fazer comentários e perguntas em relação ao Santos, pode ser de forma geral ou sobre aquele mês do Santos, sobre a temporada do Santos até o momento, e eu vou respondê-las em formato de vídeo. Então, todo final de mês a gente vai ter esse quadro aqui. Sem mais delongas, vamos começar já nas primeiras perguntas. Eu separei aqui em duas partes. A primeira parte é a parte mais de perguntas pessoais, e a segunda parte é falando de fato do clube, da situação atual e, enfim, dos riscos que o time corre na temporada e do que a gente pode sonhar, ou pelo menos ousar sonhar nessa temporada. Vamos lá então para a primeira pergunta. Não tem nome essa pergunta, tá? @user alguma coisa. Só um recado para vocês, se não tiver nome e vocês quiserem que eu fale o nome de vocês no vídeo, deixa o nome no final da pergunta, pode ser? Porque assim eu posso falar o nome de vocês. Mas como não tem nome, eu não tem como eu falar, né? Vamos lá então. Quem te inspirou a torcer pro maior time do mundo? Abraço. Um abraço para você também. Muito obrigada pela pergunta. Bom, o meu pai ele é santista, o meu avô ele é santista, então essa paixão acabou passando de geração para geração até chegar em mim, né? E eu assistia muito futebol com meu pai, sempre que meu pai tava assistindo o jogo eu passava lá, me interessava pelo esporte. E eu comecei a criar essa paixão pelo Santos, né? Desde pequena, basicamente, o meu pai, ele já falou, olha, essa menina vai ser santista, não tem jeito. Eu acho que ele não imaginou que eu seria tão fanática assim, às vezes até mais fanática do que ele pelo Santos, mas essa paixão foi crescendo dentro de mim por conta disso. Inclusive eu tenho fotos de quando eu era bebê ainda e já usava roupinhas do Santos, bonezinho do Santos, porque o Santos sempre esteve presente na minha vida, porque o meu pai ele é santista, né? A minha mãe, ela não era muito ligada ao futebol. E por conta do meu pai, eu acabei virando santista com ele. Eu comecei a acompanhar o futebol pra valer mesmo em 2008. E foi quando o Santos estava numa situação muito crítica, quase caiu no Campeonato Brasileiro. Mas comecei a me apaixonar cada vez mais por esse time, pela resiliência que o time apresenta e pela história grandiosa que o time tem, né? Não foi tão difícil assim me convencer a torcer pelo Santos. Essa paixão foi me consumindo cada vez mais. Foi assim que aconteceu, gente. Então, a pergunta é, quem te inspirou a torcer pro maior time do mundo? O meu pai, ele me inspirou a torcer pro maior time do mundo. A pergunta também não tem nome, gente. É user alguma coisa. Não tem nome. Qual o maior ídolo do Santos que você mais gosta? Sou do Ceará. Aquele abraço. Um abraço pra você também. Obrigada pela pergunta. Pensando assim na história geral do Santos, eu acredito que o maior ídolo pra mim é o Pelé, né? Por toda a história que ele tem com o Santos, né? Pelo significado dele na história do Santos. Mas se a pergunta for relacionada a quem eu vi jogar, eu acho que não tem como dizer outro senão Neymar, né? O Neymar marcou a minha geração. Como eu disse na pergunta anterior, eu comecei a acompanhar o futebol em 2008, numa situação muito crítica do Santos ali no Campeonato Brasileiro e tudo mais. E daí em 2009, 2010, 2011 o Neymar aparece e em 10, 11 faz aquele futebol arte, encanta e dá aula jogando bola, né? Toda aquela magia do futebol arte. Então isso me encanta muito. Até hoje, inclusive, eu me pego vendo vídeos daquela época porque foi uma época que marcou muito pra mim. Foi a melhor época que eu vivi como torcedora do Santos, né? Tudo bem que eu era nascida em 2002, eu era nascida em 2004, quando o time foi campeão brasileiro, mas eu tinha 2 e 4 anos, então eu não lembro que eu acompanhei de fato, que eu comemorei o título, né, e assisti aos jogos, foi em 2010, 2011, então é a minha maior lembrança, assim, de momentos grandiosos que eu vivi com o time. Então, o Neymar, com certeza, é o maior ídolo do Santos que eu vi jogar.
mas de modo geral, com certeza não tem como esquecer do Pelé. O Pelé é o ídolo supremo de toda uma nação, basicamente. Outra pergunta que tem a ver com essa parte do pessoal é do Cauã Vieira. Ele pergunta assim, olha, um jogador que você gostaria que jogasse no Santos. Cauã, um abraço, beijos e obrigada pela pergunta. Bom, eu acredito que eu posso ser sonhadora nessa resposta, porque a pergunta, ela me permite isso, eu posso ser sonhadora. Então tá, vou sonhar muito. O jogador que eu mais gosto atualmente, que eu mais admiro atualmente, é o Benzema. Então, qual jogador que eu gostaria que jogasse no Santos? Benzema. Eu acho o Benzema um jogador muito completo, né? Ele é um centroavante, assim, uma referência ali, simplesmente fantástico. O cara faz gol adoidado, jogador que eu admiro muito. Joga no Real Madrid, né? O Real Madrid é um time que eu também acompanho bastante, que eu gosto, simpatizo. Então o Benzema por si só já fala muito sobre ele. Eu gosto muito do Benzema, é um jogador, é o camisa 9 hoje que eu mais admiro no mundo todo, é o jogador de futebol que mais chama minha atenção hoje. Então, gostaria que eu jogasse no Santos. Eu gostaria muito. Imagina, gente, Benzema no Santos, coisa de louco, né? Só nos meus sonhos mesmo, mas já que a pergunta me permitiu sonhar, obrigada, Cauã, pela pergunta. Estou sonhando aqui. Vamos para a próxima pergunta, então. Beleza, essas foram as perguntas mais pessoais. Agora, as outras perguntas são todas relacionadas ao Santos. Vamos começar, então, com a primeira pergunta relacionada ao Santos. Deixa eu só confirmar se não tem mais uma pra baixo. Eu vou curtindo, né? Pra ficar mais fácil. Porque se eu curtir, eu vou saber que eu já respondi. Então, essa daqui eu já respondi. Essa daqui eu também já respondi. Ai, já respondi essa aqui também. Beleza, vamos lá. Agora a pergunta da Rosa Pink. Rosa Pink. Beijo, Rosa Pink. Obrigada pela pergunta, tá? Vamos lá. Sereia, você acha que o Santos corre risco de rebaixamento no Paulista e no Brasileiro? Olha, é muito difícil eu, como torcedora, falar disso. Até porque eu falo como torcedora mesmo. Não sou profissional, eu não fiz jornalismo, eu não sei falar sem esse meu lado apaixonado pelo time. Então é muito difícil pra mim fazer essa análise, falar e cravar, olha, não tem jeito, a gente vai ser rebaixado. Não tem, entendeu? Isso parece, apesar do futebol que o Santos está jogando, isso parece muito distante da minha cabeça. Mas sim, o risco me preocupa. Muito, me preocupa muito. Eu acredito que o Campeonato Brasileiro é a maior preocupação do torcedor santista pelos últimos jogos que o Santos vem fazendo. Não tem apresentado um bom futebol, não tem apresentado um jogo consistente. E a gente sabe que o Campeonato Paulista, em relação ao Campeonato Brasileiro, não é nada. Por mais que o Paulista seja o estadual mais forte que tem no Brasil, o brasileiro é outro nível de competição, é muito mais pegado, muito mais disputado. Inclusive, o Campeonato Brasileiro foi eleito o campeonato nacional mais forte do mundo pelo Instituto Internacional de História e Estatística do Futebol, pelo segundo ano consecutivo. Então, já dá pra gente ter uma visão maior do que é o nosso nacional, né? Dá pra gente ter essa visão. Eu acredito que se jogar esse futebolzinho que tá jogando no Campeonato Paulista, com essa má vontade de entrar em campo, com essa má vontade de disputar uma bola, a gente corre riscos, sim. A gente tem chance real, sim, de não terminar o Campeonato Brasileiro de uma forma que nos deixe minimamente felizes. No Campeonato Paulista, eu acredito que, por mais que a situação esteja complicada, o Santos consegue terminar numa posição ali razoável, porque, como eu disse, a gente tá numa situação difícil, eu sei, só que a gente tem 3 clássicos ainda pra jogar, Palmeiras, inclusive já no final de semana, Corinthians e São Paulo. Só que o Santos, ele já deu uma melhora, ele já melhorou um pouco ali contra a Ferroviária. Eu acho muito, muito, muito difícil o Santos cair no Campeonato Paulista. Mesmo jogando o que tá jogando, eu acho muito difícil o Santos cair no Campeonato Paulista. Não é impossível, tá? Não é impossível, mas eu acho difícil. Já o Campeonato Brasileiro me preocupa, porque são equipes mais fortes, são equipes que, enfim, têm um nível muito superior aos times do Campeonato Estadual. A gente empatou ali com Água Santa, gente. A gente não vai enfrentar o Água Santa no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro a gente vai enfrentar Cruzeiro, Internacional, 3 grandes da capital de São Paulo. A gente vai enfrentar o Grêmio, a gente vai enfrentar equipes razoavelmente
fortes, né? Então, o Campeonato Brasileiro me preocupa, sim, muito, inclusive. Próxima pergunta, então, agora, a pergunta do Márcio Rafael Batista. Obrigada pela pergunta, Márcio. Mesmo com todas as dificuldades e limitações no elenco, você acredita pelo menos no título da Sul-Americana? Não. Não acredito. Pelo que eu vi o Santos jogar nesse início de temporada, o título da Sul-Americana tá muito distante da gente. Tá muito distante da nossa realidade. O Santos precisa voltar a jogar bola. Precisa voltar a ter confiança em jogar bola. Se isso não acontecer, se continuar jogando esse futebol, a gente não vai longe, gente. Em nenhuma competição. Ainda mais brigar por um título assim. Tudo bem que a Sul-Americana não é um título muito difícil de se alcançar, dado ao nível do futebol aqui na América do Sul. Mas ainda assim, querendo ou não, para você brigar por um título ou brigar para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, você precisa ser minimamente competitivo. E hoje o Santos ele não é competitivo. Hoje o Santos ele não apresenta um bom futebol em campo. Então como é que a gente espera brigar por um título, brigar por alguma coisa em qualquer competição se a gente não compete nas competições, se a gente não compete nos jogos? Fica muito difícil. Então, com o futebol que o Santos apresenta hoje, a gente, assim, eu não acredito que a gente possa conquistar o título da Sul-Americana. Não acredito. Eu espero muito que essa minha visão mude. E eu acredito que ela vai mudar porque eu acredito no meu time. Mas hoje ainda a resposta é não. Quem sabe no próximo mês, se você me fizer essa mesma pergunta, a resposta não seja diferente, né? Mas enfim, Márcio, hoje eu não acredito. Próxima pergunta agora do Santástico na Veia. Santástico, um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Ele perguntou o seguinte: qual meia seria ideal pro Santos? O incrível de tudo isso é que eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia 30, né? O vídeo vai ao ar amanhã, no dia 31 de janeiro. E saiu uma notícia sobre uma negociação entre Santos, uma possível negociação, né? Entre Santos e Lucas Lima. A informação foi dada em primeira mão pelo Ademir Quintino, mas a matéria que eu vou ler para vocês, algumas informações, né, sobre esse possível contrato entre Santos e Lucas Lima, eu tô lendo aqui na UOL, uma matéria escrita por Lucas Mussetti, Gabriela Brino e Marcelo Razan. Vamos lá. Bom, o Santos negocia com o Lucas Lima. Olha, ele tá livre no mercado, né, após o fim do contrato com o Palmeiras e 2 empréstimos ao Fortaleza. Vamos lá, os termos desse contrato, quais seriam? O Santos cogita uma espécie de contrato de produtividade. Interessante. O armador voltaria com salário baixo, contrato curto e bônus por metas alcançadas. Interessante. O Peixe colheu boas informações do dia a dia do Fortaleza e agora pensa se efetua uma proposta para o atleta que se ofereceu para voltar. Ou seja, ele se ofereceu para voltar, inclusive ele está treinando em Santos, tá? Vamos ressaltar isso. O Santos recebeu um não como resposta de alguns jogadores no mercado e entende que precisa de quem queira vestir a camisa do Peixe. Bom, isso aqui a comissão técnica não se opõe. Isso daqui de buscar atletas que queiram estar no Santos é importante. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter um jogador no elenco que não quer estar ali. Ele não vai dar 110% do que ele pode em campo. E hoje a gente precisa de jogadores que queiram estar naquele ambiente. Que saibam também que estar no Santos hoje é estar em volta de uma pressão muito grande por resultados. Ponto. Esse ponto é interessante. Agora a gente tem que falar sobre o Lucas Lima, né? Porque assim, a gente sabe de tudo que houve entre Santos e Lucas Lima quando ele resolveu sair do Santos e ir pro nosso rival Palmeiras, né? A gente sabe das provocações que o Lucas Lima fez ao Santos. Então assim, por mais que o Lucas Lima queira voltar hoje, primeiro, ele vai voltar para um time que não está bem futebolisticamente falando. O Santos está passando por uma crise ali no futebol, né? Isso é um fato, porque a gente não vem jogando bem alguns jogos. Jogamos bem contra a Ferroviária, mas enfim, foi um jogo isolado. A gente não sabe se isso vai ser uma constante evolução ou se o Santos no próximo jogo já vai jogar mal novamente. E tem também o lance de tudo que ele fez depois que ele saiu do Santos. Provocações, né? Ele foi pro nosso rival, o Palmeiras, e provocou muito o Santos. Inúmeras provocações. Durante muito tempo, o que ele mais sabia fazer era provocar o Santos, jogar indiretas, alfinetar. E isso o
O torcedor sente, o torcedor ele não esquece. Inclusive, tem uma enquete aqui que eu fiz na aba comunidade, se puderem ir lá votar, se vocês são a favor ou contra a vinda do Lucas Lima pro Santos, porque, de forma geral, eu vi na internet alguns torcedores falando muito, ou pelo menos a grande maioria, é contra a volta dele. Ninguém quer o Lucas Lima aqui, entendeu? Ninguém. É claro que tem torcedor que aceitaria ele de volta porque acha que ele é melhor do que os jogadores que nós temos hoje no elenco. Embora eu tenha gostado dos jogadores de meio campo que o Odair usou, né, o Carabarral. Ele usou o Carabarral ali, o Carabarral ele foi bem no jogo contra a Ferroviária. Ele já tinha ido parcialmente bem no jogo contra o Água Santa. O Pirani ainda falta dar um pouco mais de minutagem para ele conseguir entrosar com a equipe, mas eu acredito também que o Pirani é um garoto muito promissor, que tem muito a oferecer para o Santos. Mas independente dos dois jogadores estarem conseguindo se desenrolar ali no meio campo do Santos ou não, o Santos precisa ir atrás, o Santos precisa ir ao mercado buscar outro meia, e o Rueda achou o Lucas Lima uma boa ideia. Eu acho que assim, na atual situação que o Santos está, o Rueda basicamente está dando um tiro no pé em tentar trazer o Lucas Lima, já que boa parte da torcida é contra a volta dele. E por mais que o Lucas Lima queira voltar, depois de tudo que ele fez, como eu disse, a torcida não esquece. Agora, a minha opinião sobre isso, como eu disse pra vocês, eu sou muito passional, muito passional. E quando eu falo do Santos, eu sou mais passional ainda, muito mais, porque eu não tô aqui falando como uma profissional. Não tô, gente. Não adianta eu falar que eu tô, porque eu vou estar mentindo pra vocês. Eu tô falando aqui como torcedora, apaixonada pelo meu time, querendo a melhora dele, independente de qualquer coisa. Eu sou a favor da volta do Lucas Lima? Não. Eu não sou a favor da volta do Lucas Lima. Se essa decisão dependesse de mim e falasse, Esté, é você que decide. Volta ou não volta? A minha resposta seria não, independente de qualquer coisa. Tudo que ele já falou do Santos, isso mexeu comigo, isso me magoou de certa forma. Porque eu gostava, porque o Lucas Lima era um jogador que eu gostava. Ele foi responsável pelo título mais importante da minha vida, pelo menos, né? Que foi o título paulista de 2015. Não por ser um paulista, mas pela forma que o título veio, justamente no dia do meu aniversário. Então, assim, foi um título muito marcante pra mim. E foi ele que bateu o último pênalti que deu o título paulista contra o Palmeiras pro Santos. A última vez que a gente ganhou do Palmeiras numa final, aliás. Mas, enfim, ele era um jogador muito importante pra mim por conta desse título que tinha sido muito importante pra mim na época. E é até hoje, independente de qualquer coisa. Mas depois de tudo que ele fez, ele acabou me magoando bastante. Pronto. Falei a parte que eu não concordaria. Não concordaria. Agora, se ele vier pro Santos, eu vou deixar de torcer pro Santos, eu vou deixar de assistir jogos do Santos, eu vou criticar ele a todo momento, mesmo que ele jogar bem? Não. Por quê? Independente de qualquer coisa, eu coloco o Santos sempre em primeiro lugar. O Santos sempre vai vir em primeiro lugar pra mim. O Santos é maior do que qualquer jogador, entendeu? Do que qualquer jogador. Então eu vou continuar apoiando o Santos. E se o Lucas Lima vir, ele vai receber o meu apoio. Mesmo que num primeiro momento ali, de uma forma mais discreta, mas ele vai receber o meu apoio. Agora, se isso realmente se confirmar e ele vir com esse contrato de produtividade que, querendo ou não, o Santos não acaba não perdendo muito com isso, né? Porque ele tem que jogar pra ganhar, então, enfim. Se ele não fizer a parte dele, não vai prejudicar muito o Santos ali. Se ele precisa jogar bola pra cacete pra conseguir se redimir com boa parte da torcida que hoje não aceita ele no Santos. Então, é basicamente isso. Agora, a pergunta que fizeram pra mim, inclusive, foi do Fantástico na Veia, né? Qual meia seria ideal pro Santos? Essa resposta, né? Do próprio Rueda. Não foi nem eu que respondi a pergunta, foi o próprio Rueda, já que estão atrás aí do Lucas Lima. Bom, então, como prometido, respondi as perguntas. Agora a gente vai para a parte da análise do Santos nesse primeiro mês de campeonato. Eu acho que já ficou claro por algumas perguntas respondidas aqui que a situação não é nada agradável, não é nada... O computador caiu. Não é nada boa, porque o Santos não tá jogando bem. O Santos começou lá... Deixa eu pegar aqui a tabela de jogos, porque... Tô muito esquecida ultimamente, gente. Tipo, muito esquecida mesmo. Preciso da tabela de jogos na minha mesa. Mirassol, a gente estreou contra o Mirassol. A gente estreou contra o Mirassol, então a gente fez 5 jogos até o momento, né? Mirassol, a gente ganhou de 2-1, jogando muito mal mesmo. Depois a gente perdeu pro Guarani, 2-0. Empatou com o São Bernardo, 1-1.
Empatou com a Água Santa 0-0, isso jogando com o mando de campo. E empatou com a Ferroviária 1-1. O Santos tem 6 pontos em 5 jogos, né? 6 pontos de 15 pontos que a gente poderia ter contra adversários tecnicamente inferiores. Mas beleza, né? Beleza. 4 gols marcados e 5 tomados, então nosso saldo hoje é de -1. E no grupo A ali a gente tem o Botafogo, Bragantino e Inter de Limeira. Botafogo é o líder do grupo com 8 pontos, Bragantino e Inter de Limeira com 7 pontos cada um. O Santos em lanterninha do grupo com 6 pontos. A gente sabe que a nossa situação no momento não é nem um pouco favorável. O Santos vem sofrendo muito no Campeonato Paulista. Como eu disse pra vocês, a gente tá sofrendo contra adversários que tecnicamente são muito inferiores que a gente. O Odair, ele vem testando o time de várias formas, já testou o time com 3 volantes, já testou o time com 4 atacantes e com um atacante ali fazendo um papel de meio campo. E a gente viu que essas duas formas não funcionou. Com 3 volantes não funcionou, com 4 atacantes não funcionou. O mais próximo que a gente chegou de jogar bem foi com um 4-3-3 ali, com um meio campo de origem Carabarral atuando ali no meio campo. 3 atacantes, do jeitinho que tem que ser, né? O básico que o Santos está acostumado a jogar por um bom tempo. E ele continua testando o time, né? Ele faz substituições, eu acredito que ele precisa sim dar mais chances ao Pirani ali, porque eu acredito, como eu já disse no vídeo aqui, o Pirani é um jogador muito promissor e que tem muito a oferecer ao Santos, mas a gente também não pode achar que ele vai colocar o Pirani no jogo e vai jogar assim, vai arrebentar, tá, gente? Não é assim que funciona. No jogo contra o Água Santa, no vídeo que eu gravei aqui, eu falei que o Santos não jogou bem esse jogo, mas eu falei que a escalação tinha me agradado muito, porque eu teria escalado o Santos desse jeito. Que a escalação contra o Água Santa foi João Paulo, Messias, Eduardo Bauerman, Lucas Pires e Natan. O Natan eu teria colocado o João Lucas, porque o João Lucas tá jogando melhor do que o Natan ultimamente. Fernandes, Sandri, Carabarral, Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. 4-3-3. Eu teria escalado o time dessa forma também, mas o time não jogou tão bem assim. Já no jogo contra a Ferroviária, que a gente jogou melhor, é uma escalação que eu faria também. E poderia ser até mesmo substituições daquele time que ele tinha feito, do primeiro time que eu falei, contra o Água Santa, substituições do segundo tempo, né? Colocando o João Lucas no lugar do Natan, que foi exatamente o que ele fez naquele jogo contra o Água Santa, e colocando o Mendonça no lugar do Ângelo. Eu basicamente acho que o Ângelo seria melhor se ele entrasse no segundo tempo, né? O Mendonça de titular e o Ângelo ali entrando no segundo tempo. Só que a torcida tá pegando muito no pé do Ângelo também, porque ele tem optado muito por carregar muito a bola e acaba deixando muitas jogadas passarem, né? Então a torcida tem pegado muito no pé. Eu apostaria bastante no Lucas Barbosa também, eu acho que ele é um jogador muito participativo, mas não como o quarto atacante em campo, tá? Entrando no lugar ali do Mendonça no segundo tempo para dar um pouco mais de velocidade pelo lado, mas sempre com um meio campo formado por 2 volantes e um meia, ou pelo menos um volante e 2 meias. Como, por exemplo, contra a Ferroviária, o Odair, ele tira o Sandri, né, e coloca o Juan Seco. Eu não teria colocado o Juan Seco, eu já disse no vídeo, no pós-jogo que eu fiz, eu teria colocado o Pirani, né, um segundo meio campo ali, ou mais um meia, né, ou até mesmo o Lucas Barbosa, porque ele acaba sendo mais participativo, mas ainda assim eu preferia, e ele tá acostumado a jogar como meia também, né, na copinha do ano passado ele fez muito esse papel de jogar como meia ali, vindo um pouco mais de trás. Outro ponto que eu queria falar, eu falei sobre o Juan Seco, né, fiz algumas críticas a ele, eu acho que ele tá sendo escalado na posição errada também, porque sempre que ele entra, na grande maioria das vezes, ele tem entrado muito no lugar do Marcos Leonardo, e ele não é centroavante, né, o Juan Seco ele não é centroavante. Ele sempre jogou um pouco mais atrás ali, então colocar o jogador na posição errada acaba prejudicando o futebol dele também, faz com que a torcida pegue no pé, principalmente nesse momento que as coisas estão muito ruins pro lado do Santos, nada tá dando certo, a bola insiste em não entrar e muitas vezes contra a Ferroviária, a bola insistiu em não entrar diversas vezes, né, o goleiro da Ferroviária, o Saulo, fez defesas assim, inimagináveis, que a gente fala, não é possível que ele defendeu essa bola, mas aconteceu. Então eu acredito que escalar o jogador na posição dele ajuda o jogador a ter confiança de fazer uma função que ele sabe que pode fazer, né?
e fortalece o time. E só para finalizar, sobre as contratações do Santos que já foram feitas e estão jogando, o principal destaque para mim, ou os dois principais destaques, vamos falar assim, para mim hoje tem sido o Dodge e o João Lucas. Eles têm apresentado jogos muito consistentes, o Dodge ali no meio campo, né, como um volante ali de marcação. Até mesmo no último jogo ele chegou bastante na área, eu gostei de ver essa outra cara que o Dodge deu pro jogo dele individual, chegando na área, sendo responsável diretamente pelo gol de empate do Santos contra a Ferroviária, né, o gol marcado pelo Mendonça. E o João Lucas também foi muito bem ali na lateral. Ele acabou sendo substituído no segundo tempo. Eu já disse pra vocês no pós-jogo que foi uma substituição que eu não gostei nem um pouco, porque o Nathan entrou muito mal no jogo. Então o Dodge e o João Lucas têm sido os principais destaques dessas 5 contratações que o Santos fez, né? O Messias, o Vladimir, que retornou ao Santos, Mendonça. O Mendonça também, vamos lá, vamos ser sinceros, né? O Mendonça, no último jogo, ele foi bem esforçado, tentou bastante. O Santos tem essa mania de não tentar muito chutando ao gol, mas o Mendonça apresentou uma melhora ali nessa parte de finalizações do Santos, né? Mas o Dodge e o João Lucas acabam recebendo um certo destaque maior, porque eu gostei muito do futebol deles, e é um futebol consistente ali. Mesmo com o time jogando mal em alguns jogos, eles conseguiram fazer boas apresentações individuais dentro de campo, pelo menos na minha opinião. E sobre o elenco do Santos ainda, a gente sabe que o elenco não está fechado, né? Tem a possível vinda do Lucas Lima, e também a gente acabou recebendo aí o Odair acabou falando, né, quais seriam os jogadores que jogaram a Copinha que seriam aproveitados no elenco principal, e foram eles: o Derek, o Cadu, o Ivonei, que vai receber uma segunda chance aí, e o Zabala e o Ivonei são 2 jogadores que mais me chamam a atenção. O Zabala, como eu fiz um vídeo falando, né, sobre as características de cada um. Por incrível que pareça, eu falei de todos, com exceção do Derek, mas são jogadores que eu acredito que tem sim a agregar ao time, mas tem que tomar aquele certo cuidado na hora de colocar eles, porque não adianta colocar eles num time que tá sob pressão e com riscos aí de cotado para rebaixamento, vamos dizer assim, né? Porque não adianta nada você colocar os meninos para jogar e jogar toda a pressão nas costas dos meninos. Precisa de gente experiente ali em campo para chamar essa responsabilidade e deixar os meninos fazerem o jogo deles. Como eu falei pra vocês, o caso do Ângelo tá recebendo muitas críticas, mas o Ângelo é só um garoto ainda. Tem muito a aprender no futebol, tem que ser lapidado. A gente não pode jogar a responsabilidade em cima dele, criticar o garoto pelo que ele vem apresentando em campo, porque hoje o Santos inteiro no conjunto ele não tá jogando bem, né? Então fica complicado a gente jogar a responsabilidade de tudo em cima do Ângelo. A gente tem que ter esse zelo de cuidar dos nossos atletas, principalmente dos meninos que estão subindo das categorias de base agora, como é o caso desses 4 que eu citei aqui. Precisa sim ter esse cuidado maior. E esse foi o primeiro Sereia Responde aqui do canal. Eu espero muito que no segundo episódio do Sereia Responde, no final do mês que vem, no final de fevereiro, a gente possa comentar um pouco melhor sobre o Santos de uma forma mais positiva aí, né? Sem todo esse drama de pensar em rebaixamento e tal, que a gente possa sorrir mais com os jogos do Santos e que volte a ser motivo da nossa alegria, né? Porque ultimamente só decepção mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do quadro. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!